Oiê! Esse vídeo aqui é para você que adquiriu a receita dessa gracinha aqui e não está sabendo como montar. Então eu vou revelar para vocês todos os segredos que estão concentrados basicamente aqui na cabeça. A receita é bastante simples, o corpinho, os sapatos, os braços, todo mundo sabe fazer. Mas aqui na cabeça tem alguns detalhes que nós precisamos ficar atentos porque senão vai dar errado na hora da montagem. Se você quiser adquirir a receita, manda uma mensagem para mim lá no Instagram ou no WhatsApp. Eu vou deixar o contato para você no final do vídeo. E vem participar aqui com a gente, ok? Ah, e tem uma novidade. O padrão da Minnie, ela vai levar também para você o padrão do Mickey Mago e o Mickey modelo convencional. Então são 3 padrões pelo preço de um, tá ok? E eu também queria te pedir uma coisa muito importante. Se você gostou desse vídeo, achou interessante o conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Aí você deixa um joinha, escreve um comentário se você quiser, tá bom? E mostra para quem você preferir. É muito importante para mim ter seu feedback. Vamos lá para a montagem? Nós vamos começar fazendo a confecção das peças da cabeça, pessoal. A cabeça, ela tem essa peça aqui em preto, que tem esse triângulo aqui na ponta. E também tem essa pecinha aqui na cor creme, né? Que eu utilizei a cor creme. Você precisa deixar o fio para costurar só em uma delas. Eu vou deixar no fio preto. Então você pode arrematar toda essa ponta de fio excedente aqui na peça creme. Eu já vou fazer isso agora. Aí você vai pegar a sua enchimenta acrílica ou a sua bolinha de isopor. Eu gosto de usar a bolinha de isopor porque ela é uma bolinha que deixa a cabeça mais redondinha, né? Então fica mais bonitinho o contorno. E vai encaixar, ó, as duas peças nela. Muito simples de se fazer. Dessa forma aqui. Aí você vai vir agora com a agulha de tapeçaria, vai fixar esse ponto aqui, o primeiro ponto de costura. Ou seja, nós vamos começar aqui na ponta do triângulo e vamos terminar aqui também. Então, olha só, eu vou aproximar as duas bolinhas o máximo possível, as duas partes. Eu vou prender o primeiro ponto aqui. E vou começar fazendo a costura pela lateral. Então, a gente vai pegando ponto por ponto e puxando o fio, até chegar aqui no encontro das duas partes. Agora que você já fez isso, você vai passar a costura ponto por ponto ao redor de toda a peça, até chegar novamente aqui no ponto principal. Então você vai ver que a bolinha, ela vai ficando toda coberta e as duas peças elas vão se tensionando. E é desse jeito mesmo, elas não podem ficar folgadas não. Vamos lá então? Pronto. Quando você finalizar a sua costura, você vai se certificar de que o triângulo ficou com uma ponta bem fininha aqui na frente. E aí nós vamos fazer o seguinte. Pega um pedaço dessa linha que sobrou e passa aqui pra gente ver mais ou menos o centro da bolinha. Dá um nozinho aí e deixa ela separada. Só pra gente poder fazer a marcação dos olhos, tá? Depois que você fizer isso, nós vamos para a única parte que pode te dar aí uma certa dificuldade. Mas o restante é muito simples. Essa parte é a parte do focinho do Mickey e da Minnie, que são um pouquinho mais complexos. Mas com essa técnica aqui você não vai errar. Olha só, eu passei esse fio aqui, depois eu vou tirar ele, eu dei um nozinho, ó, para ele ficar bem marcado. E aqui é onde nós vamos colocar os olhos. Então nós vamos pegar aqui a peça que nós fizemos, de acordo com o PDF lá, que é a boquinha. A boquinha, você vai costurar ela, olha só, aqui embaixo. Só que, o que nós vamos fazer? Nós temos que começar com ela encostando diretamente na bolinha. E nós temos que deixar essa curvinha aqui solta, que é onde vai representar a boca propriamente dita. Então nós vamos fazer esse trabalho bem aqui. Se for necessário, a gente faz uma dobrinha aí
e coloca um pinguinho de cola para firmar, tá bom? Mas não esquece de fazer esse efeito aqui, ó, de boquinha mesmo. Porque senão ela vai ficar assim e não vai representar absolutamente nada, ok? Ela tem que ficar pra cima. Então vamos fazer essa costura aqui. Olha só, pessoal. E no meu caso aqui, eu até coloquei umas gotinhas de cola em pontos estratégicos para firmar, tá bom? Depois, se você quiser, você pode fazer com um fio aí um pontinho de costura aqui, para ele ficar dessa forma, mas aí vai ficar a seu critério. Então, essa aqui é a parte mais complicadinha. Depois disso, não tem nada demais. Nós temos também uma parte aí, olha só, que são as bochechas. É essa parte aqui que está descrita lá no PDF para vocês. Bem básica de fazer. O que vocês vão fazer? Você vai costurar essa bochecha, olha só, colocando ela por cima da ponta da boquinha. Então, você vai colocar aqui na posição e vai costurar. Você vai costurar onde? Somente aqui na parte da volta. Essa parte aqui da abertura você não costura, porque nós vamos precisar colocar enchimento aqui. Então vamos fazer aqui, ver como é que ficou. Então eu costurei aqui as duas bochechas. E aí você vai olhar agora e vai falar assim, esse negócio não tá dando certo. Mas tá dando certo sim, é bem isso. Calma que nós vamos chegar nos detalhes aqui que vai fazer ele ficar parecendo mais ainda. E observa que eu não enchi as bochechas ainda, ó. Eu estou posicionando as peças no lugar. E eu também não arrematei os fios das bochechas depois da costura. Eu vou deixar eles aqui porque pode ser que eu precise para mais alguma coisa. Aí por último, eu vou pegar o focinho. O focinho, pessoal, vocês têm que tomar bastante cuidado porque a parte que fica para cima é essa parte mais retinha aqui. Então a gente vai posicionar ele aqui, ó. Olha só como é que já ficou diferente. Eu coloquei aqui um pouco para cima demais a boquinha. Então agora, nessa hora, você vai ajustar boca, bochecha e vai colocar o focinho em cima. A gente precisa de lugar aqui para a gente colocar os olhos, tá? Lembrando que os olhos do Mickey e da Minnie, eles são olhos que ficam bem juntinhos. E nós vamos costurar esse focinho aonde? Aqui embaixo, ó. Eu estou ajustando aqui, que eu coloquei uma colinha, estou colocando mais para baixo aqui a boquinha. Nós vamos costurar esse focinho de forma que ele pegue toda a bordinha da boca, tá vendo? Nessa região aqui. Então eu vou mostrar para vocês. Vamos para esse passo. Primeira coisa, você vai pegar uma quantidade pequena de enchimento e vai colocar nas duas bochechas. Olha a diferença que já deu aqui. Mas não enche muito para ficar muito estufado, não. Se você vê que está um pouco exagerado, retira aí uma parte. Faz isso nas duas, tá? Ela deve ficar assim. Aí você vai verificar se as duas estão com a mesma quantidade, ó, para que elas não fiquem diferentes, tá? Depois que você fez isso, você vai colocar também uma parte de enchimento no focinho. É pouca coisa também. Mas aí, o focinho você tem que tomar muito cuidado, porque se você não direcionar ele direitinho na hora da costura, ele vai entortar. Essa parte de cima tem que ficar bem para cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alfinetar. Então, eu alfinetei aqui o focinho. Observe que só precisei de 3 alfinetes, ó. Você pode colocar uma ponta bem próxima à pontinha dessa primeira bochecha. A outra ponta bem próxima à pontinha lá da base da outra bochecha. E aí você ajusta ele aqui no meio, de forma que ele fique bem na posição que você quer. Agora com a agulha de tapeçaria, eu vou vir aqui, ó, na borda da boca. Vou começar a pegar ponto por ponto. E eu tô mostrando isso para vocês verem que não é uma peça tão complicada quanto parece. Porque eu recebi algumas mensagens falando que esse é o amigurumi mais difícil do mundo. Agora aqui, ó, quando a gente chega na beira da boquinha, eu pego mais para trás aqui, ó, justamente para ele dar o primeiro pontinho. Olha lá, ó, a primeira voltinha da boca. E aí nós vamos continuar fazendo normalmente até dar a volta toda. Se você preferir, quando você chegar nessa região aqui, você pode pegar o primeiro ponto
lá da bochecha, passar por dentro da boca, do jeito que eu tô fazendo aqui, e pegar um pontinho aqui, ó. Assim ela começa a fechar e ficar na posição certa. Vai no próximo ponto da bochecha e da boca, e eles vão fechando já juntos, e aí você faz uma só costura. Você sabe que eu gosto de simplificar, né? Mas para quem não tem muita prática, ó, quem não tem muita prática com a costura e acha que não vai conseguir, faz primeiro o fechamento da boca sozinho e depois você volta e fecha a abertura da bochecha. Então eu faço assim, tá? Olha como é que tá ficando aqui. Dessa forma. Agora você já pode remover esse alfinete aqui, ó. Chegou aqui no cantinho da bochecha, você volta lá na cabeça e pega esse pontinho. E puxa firme o fio. Pronto, ele já vai fixar ali. Agora você vai continuar dando a volta aqui normalmente. Aqui do outro lado, você retira o alfinete, faz o inverso. Pega na cabeça, passa por dentro da bochechinha aqui, do focinho. E por último, passa aqui por dentro da bochecha. Puxa o fio e agora vamos fechar também normal, pegando a bochecha e o focinho. E vai fechando essa abertura aí até ele ficar com a estrutura certinha. Ok? Aí eu voltei a costurar agora a borda da boca com borda do focinho. E quando eu cheguei aqui nesse último ponto, eu tô fazendo aqui o penúltimo, né? Aí agora eu vou pegar mais para trás lá, pegar no último ponto aqui e puxar também. Então aqui, ó, ele ficou já com a boquinha mais definida, tá vendo? Tanto que ele fica legal. Ergue um pouquinho aqui, por isso que essa bordinha ela tem que ficar solta. Você dá uma forçadinha aqui. E aí você passa o fio para outro canto aqui, pra gente poder dar um nozinho e arrematar, né? Esconder a linha. Agora uma coisa importante. Quando você for colocar os olhos, você não pode desprezar essa região do focinho. Os olhos eles começam aqui em cima, tá? Você não pode colocar eles aqui para cima não, senão vai ficar estranho. Então aqui ficou dessa forma a nossa peça. Eu já dei um nozinho aqui, passei a linha para lá. Se você quiser dar outros nozinhos, não tem problema. É até melhor, né? Aqui é só para ilustrar. E aí agora, pessoal, eu vou tirar esse fio preto daqui, porque eu não vou utilizá-lo mais. Então ficou dessa forma aí a carinha do Mickey ou da Minnie, que é a mesma, tá bom? Próximo passo agora, colocar os olhos. Então você vai pegar aí um pedacinho de feltro, vai dobrar ao meio, e aí você vai fazer uma estrutura oval com a tesoura. Uma estrutura dessa forma aqui, de mais ou menos 3 a 4 centímetros de comprimento, por 2 de largura. Então ficou assim, ó. Então agora para aplicar os olhinhos, o que que eu faço? Para os dois ficarem bem idênticos, eu abro aqui e coloco aqui. É dessa forma, olha só onde está o começo deles. E o centro bem juntinho aqui com a pontinha do triângulo. Você pode também separar os dois aí, fazer seus ajustes. Se você achar que está muito grande, e colocar os dois bem retinhos aqui, ó. Porque o feltro, ele é um pouquinho chato de recortar, ele dá umas quininhas, né? Então se você for uma pessoa aí mais caprichosa, você vai remover essas quininhas aí, porque para apresentar um trabalho melhor aí pro seu cliente, tá? Um trabalho mais bem acabado, para que você receba elogios em vez de críticas. E coloca assim, retinho, um ao lado do outro. Ficamos dessa forma. O narizinho, pessoal, o narizinho ele vai vir aqui, ó. Ah, agora sim, Rodrigo. Agora eu vi o Mickey. Maravilha. Mas é isso mesmo, amigurumi é isso, né, gente? A gente tem que ir colocando e visualizando aqui na mente, porque só na hora que a gente coloca tudo no lugar que a gente vai
conseguir ver a peça concreta. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui embaixo, só para segurar aqui a cabeça, tá? E agora nós vamos trabalhar com o feltro preto. Uma coisa que é muito importante, à medida que você vai montando a sua peça, você vai olhando a semelhança com a peça do artesão. Obviamente que você pode dar o seu toque pessoal. Nenhuma peça vai ficar exatamente igual à outra, mas eu acho que é importante também não fugir às características principais do personagem. Ainda mais que Mickey é um personagem que é muito conhecido, então dependendo do que você for apresentar, a pessoa vai olhar para você e vai falar, poxa, esse não é um Mickey. E aí, ó, fazemos a mesma coisa com o feltro preto, coloquei aqui. Vamos colocar o narizinho no lugar para ver como é que vai ficar? Olha só. Bem legal, né, pessoal? Então é isso aqui que nós estamos fazendo. É um Mickey. Aí parece um Mickey. Você vai agora, de maneira bem simples, costurar as orelhas. Você pode costurar nessa posição aqui, ó, pegando exatamente a borda do triângulo. Por quê? Porque nós vamos ter um gorro, né? Ou um laço. Então, assim, se você for fazer um Mickey mago, eu recomendo que você coloque as orelhas por último, depois do gorro pronto. Porque assim você consegue pôr o gorrinho na frente, né? Em cima da cabeça e as orelhas de lado. Se você for fazer a Minnie ou o Mickey convencional, você pode colocar exatamente nessa posição que eu te mostrar aqui ou um pouco mais para trás, tá? Então, só para vocês virem aqui como é que vai ficar, olha só. O narizinho caiu aqui, mas depois eu reposiciono. Ele fica dessa forma. Então eu vou fazer esses passos aqui e retorno com vocês com o resultado. O nosso Mickey ficou assim. E agora, para finalizar, 2 toques especiais. Primeiro, com aquele feltro que a gente fez a pupila, você vem aqui, corta um pedacinho, piquititinho, em formato de meia-lua. E corta mais um, menorzinho ainda, no formato vermelho. Então eu fiz aqui basicamente o mesmo formato. Um pouquinho de cola de silicone, da sua preferência, tá, pessoal? Nenhuma marca específica. Passamos aqui, grudamos em cima aqui do vermelhinho, do pretinho. E por cima aqui agora, da boquinha, ó. Vamos dar aquele tom de sorrisinho, olha lá, ó. Porque todos os Mickeys que a gente visualiza, a gente tem o sorrisinho dele aqui. Para Minnie, acima do olho, colar o cílio postiço ou bordar. Isso aí vai ficar de acordo com a sua preferência. E na bochechinha, colocar um blushzinho lá para poder deixar mais feminina. Colocar o lacinho na cabeça. A cabeça da Minnie, a cabeça do Mickey, a montagem e as peças são exatamente iguais. O corpo da Minnie e do Mickey são exatamente iguais. Os bracinhos da Minnie e do Mickey são exatamente iguais. A única coisa que muda são os pezinhos do Mickey Mago, da Minnie e do Mickey convencional, que daí eu vou especificar um por um para vocês, tá? Aliás, já está especificado um por um para vocês lá no PDF. Olha só que bacana esse Mickey ficou. Fala sério, né, pessoal? Então é isso aqui, tá? No Mickey Mago, deixar para colocar as orelhas por último, para colocar primeiro o gorrinho, senão não sobra o espaço. No Mickey convencional, esse formato, ok? Como o corpo e as perninhas, os bracinhos são peças muito básicas, vocês já estão muito acostumados a fazer, principalmente porque todo mundo aí faz muita boneca, o vídeo eu vou deixar simplesmente explicando aqui como que faz a montagem dessa cabeça. Eu espero que todos tenham gostado. É uma peça muito complexa? Não, não é. Você pode fazer sim, você não pode ter medo de errar e não pode se subestimar. Mas se você pegar para fazer, você vai fazer aí tranquilamente. E se você quiser dar um ar de apaixonado no seu Mickey, deixa eu te contar o que você faz. Você pega um coraçãozinho bem pequenininho e cola aqui dentro da pupila, tá? Como se ele estivesse olhando assim e vendo a amada dele. Pode fazer isso no olho da Minnie também. Agora, se você preferir, você pode usar uma pérolazinha aí bem pequenininha
para dar a impressão de que ele está com um brilhinho nos olhos, tá? Se você quiser dar a impressão que ele tá assim, alegre, né, surpreso com alguma coisa, você também pode colocar uma estrelinha, que também fica legal. Todas essas variações eu vi aí nos trabalhos de pesquisa que eu fiz antes de criar a peça, tá bom? Mas porque eu queria um Mickey com cara de Mickey, o que estava faltando aí no mercado, e agora a gente tem e você pode fazer. Quem não comprou a receita ainda, vai lá, adquire, faz as peças completas, manda foto pra gente que a gente vai postar lá no Instagram pra gente poder divulgar os trabalhos de vocês também, tá bom? É uma peça que vende muito direto, tem gente pedindo aí, principalmente a Mini, né? E é uma peça que ficou, modéstia à parte aí, muito bem criada. Agora você pode se divertir. Siga a gente nas redes sociais, inscreva-se aí no nosso canal, vou deixar todos os contatos na vinheta aqui no final. Um abração do Mr. Crochê e até a próxima!